Vocês podem ver atrás de mim aqui os casacos de inverno, né? É completamente diferente. Mas tá bom, hoje fez 3 graus positivos, então, né, já tá quase primavera. Eu vou falar um pouco para vocês, então, nessa apresentação sobre a Université de Montréal, que foi onde eu estudei e hoje eu trabalho aqui. Vou falar para vocês sobre Montréal. Não sei se vocês já vieram para cá, mas é uma cidade incrível. O nome, inclusive, da apresentação é Montrealize-se, né? Montrealize-vous. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem escrever a qualquer momento, ou no final podem daí desativar o áudio, então, para a gente explicar. Então, eu vou pedir para a Catherine passar o primeiro áudio, que eu não tenho controle, né? Eu acho que eu vou descrever, né, Catherine, que daí é assim, isso, beleza. Então, a Université de Montréal, vocês podem olhar nessa imagem aí, você está vendo fazendo o salteste, tá tudo bem. Aqui tá dando para ver, então, o campus da Université de Montréal. Ele fica no centro, ele fica bem central na cidade, no topo do Mont Royal, que é um parque, a gente costuma dizer que é o Central Park de Montreal. E esse campus, como vocês podem ver, ele é enorme. São 3 estações de metrô. A gente tem acesso a ele por 3 estações de metrô diferentes. Inclusive, uma dessas estações se chama Université de Montréal. Então, bom, isso nessa... Como a gente fala aqui em francês, ça fait rêver, quando a gente olha essa foto e vê o campus. Agora tá tudo branquinho, tá bem diferente o cenário, né? Tá tudo branquinho e ele fica realmente no topo de uma montanha, principalmente a parte ali onde a gente vê a torre, mas não precisa se preocupar, porque tem a estação de metrô Université de Montréal, ela tem uma super escada rolante, que nos leva até lá em cima, perto da torre. Então, não precisa subir a montanha, né? No verão é bom, né, para fazer um exercício também. Mas enfim, para vocês terem uma ideia, a Montréal, na verdade, como está escrito ali, foi eleita a melhor cidade para ser um estudante no mundo. Mais tarde eu vou falar um pouco, então, da vida em Montreal. Agora a gente pode... Então, os rankings, a Universidade de Montreal é o primeiro polo de ensino superior no Quebec. Como vocês sabem, o Canadá tem 2 línguas oficiais, que é o inglês e o francês. No Quebec, ela é a principal língua, o francês, né, é a principal língua, e a Université de Montréal, ela é o maior polo, então, que compreende a universidade e 2 escolas afiliadas, que é a HEC, que é a escola de business, e a Polytechnique, que é a escola de engenharia. Então, com essas 2 fica o maior polo, com maior número de estudantes, enfim, investimento em pesquisa. É realmente, assim, a gente costuma dizer que é uma cidade dentro de uma cidade, né? É a terceira no Canadá inteiro, concernant, assim, que tem... desculpa, pessoal, é que eu tô assim, que a gente fica falando francês o dia inteiro, né? Daí às vezes a gente esquece algumas palavras. Mas a terceira maior em nível de pesquisa, de volume de pesquisa. Ela fica em terceiro lugar, então, a Universidade de Montreal, no Canadá. Ela está sempre entre as 5 melhores universidades do Canadá. A gente costuma dizer, então, está no top 5. E ela está também entre as 100 melhores universidades do mundo em todos os rankings enfim, de classe, né, os classement de universidades, de estudos. Ela está sempre entre as melhores. Vocês podem olhar também, então, vocês podem olhar até o site da Times Higher Education, se vocês quiserem procurar sobre algum programa especial. Bom, a universidade. Então, a universidade em números. São 46 mil estudantes na Université de Montréal, mas se a gente une essas 2 escolas afiliadas que eu falei para vocês, a HEC e a Polytechnique, a gente chega a 66 mil estudantes no campus da Université de Montréal. Então, realmente é enorme. É claro que se vocês vão andar agora, principalmente no inverno, a gente vai ver as pessoas mais dentro nos prédios, estudando, mas no verão os estudantes estão por todos os cantos, realmente. Eles levam uma toalha assim para sentar na grama, para estudar, é muito legal. São mais de 600 cursos e a gente cobre todas as áreas do saber.
Então, se vocês estão interessados, enfim, por saúde, comunicação, a gente tem de tudo. Todos os ciclos, a gente aqui no Canadá, então, é dividido por ciclos. O primeiro ciclo é o baccalauréat, que seria, então, a graduação no Brasil. O segundo ciclo é a maîtrise, né, o mestrado, ou as especializações, que a gente chama de DSS. E o troisième cycle, que é o doutorado. E pode voltar na anterior mesmo. E esses ciclos, então esses 600 cursos que a gente tem na Universidade de Montreal, eles são para todos esses ciclos que eu falei para vocês, desde da graduação até o doutorado, tem pós-doutorado também. Tem outras opções mais curtas de formações, que a gente chama aqui de certificados, que seria uma especialização no nível do primeiro ciclo, então do bacharelado, né? São 9 mil estudantes internacionais. E eu diria que 60%, 70% desses estudantes são franceses. A gente encontra muito francês aqui, porque tem acordos entre o governo do Quebec e da França, que facilita isso. Mas também tem brasileiro, diria que é cada vez mais, assim, a gente tem estudantes brasileiros, e 2.700 professores que se formaram em vários, que vêm de vários lugares do mundo. Inclusive eu tive professores que vieram, enfim, da Argentina, da África, da China, de vários lugares. É realmente multicultural, inclusive o campus da Universidade de Montreal. A pesquisa em números são 465 unidades de pesquisa na Universidade de Montreal. A Universidade de Montreal é conhecida por ser uma universidade de pesquisa. Então, quem gosta disso, quem quer seguir na carreira acadêmica, é muito interessante dar uma olhada nas pesquisas que os professores fazem aqui, mas também, como eu estava falando antes de mestrado, tem um mestrado mais profissional para quem já quer entrar, então, no mercado de trabalho diretamente. Mais de 500 milhões de dólares para investimento em pesquisa, então, mais de 500 milhões de dólares, e que faz que tenha o terceiro maior budget do Canadá em pesquisas, em investimento em pesquisa, e mais de 1,6 milhões de livros no campus da Universidade de Montreal. E o que é legal é que tem muitas bibliotecas espalhadas pelo campus, mas tem uma biblioteca central, que é a maior de todas, que é de Letras e Ciências Humanas, e essa biblioteca, que ela fica acessível a vários pavilhões. E se, de repente, o estudante de comunicação, que está num pavilhão mais afastado, ele vai na biblioteca e ele precisa consultar um livro que está na biblioteca de comunicação, ele pode pedir para esse livro ser entregue na outra biblioteca. As bibliotecas, elas funcionam muito bem com réseau, uma rede, então, de bibliotecas de várias universidades do Canadá, dos Estados Unidos. Inclusive, quando eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado, eu precisei de livros em português e eu podia encomendar pelo site da biblioteca. Os livros chegavam até mim em uma semana e eu não pagava nada. Então, assim, realmente é uma grande vantagem estudar aqui. Além, sem falar na disponibilidade de artigos online, são realmente muitas fontes que a gente tem acesso. As grandes áreas de estudo vem desde o aménagement, que seria a faculdade que engloba arquitetura, design, artes e música. A gente tem uma faculdade de música incrível aqui. É um pavilhão no alto da montanha também, super bonito. Eles estão sempre fazendo espetáculos e os estudantes que estão, não importa qual a área, o estudante pode ir lá assistir esses espetáculos, é muito legal. Comunicação, Ciências Puras e Aplicadas, Direito. A Faculdade de Direito da Universidade de Montreal é uma das mais renomadas do Canadá. Inclusive, eu não sei se você acompanha um pouco, né, política, o primeiro-ministro Justin Trudeau, o pai dele, que foi o Pierre Elliott Trudeau, que também foi primeiro-ministro do Canadá por muitos anos, ele estudou na Faculté de Droit. Ele é diplomado, então, daqui. E outras figuras importantes para a cena política canadense se formaram na Faculdade de Direito. Aqui, o bacharelado, na verdade, ele dura, em média, 3 anos, na maioria dos cursos, salvo, óbvio, medicinas, os cursos da saúde, que são 5 anos, mas os cursos duram 3 anos. Na faculdade de Direito, se o estudante faz 3 anos do bacharelado, ele vai aprender o civil, né, direito civil, que ele pode aplicar no Quebec, e se ele fizer 1 ano a mais, ele vai fazer o Common Law, que permite que ele trabalhe em todo o Canadá. Porque aqui são 2 sistemas judiciários, né? No Canadá é o Common Law e no Quebec é o direito civil. Economia e Política, Departamento de Economia e Política.
de educação, faculdade de educação, ciências sociais, meio ambiente, desenvolvimento durável, letras e línguas. Tem cursos também na área de ciências da administração e de gestão, tem cursos de teologia, nas ciências da saúde, ciências da vida, ciências humanas, ciências sociais e tecnologia da informação e de comunicação. Inclusive, essa área de tecnologia da informação é muito forte, vocês já devem ter lido aí na mídia, que seguido, né, precisa de recrutamento nessa área. Então, é um lugar muito interessante e a exigência em relação ao francês, é claro, uma universidade de língua francófona, então 95% dos cursos são em francês, só que na área da informática é um pouco mais flexível, mas o aluno, mesmo assim, tem que saber um francês básico para a área de informática. Vocês podem dar uma olhada no nosso site, a minha colega mandou os links aqui no chat, de todas as nossas redes, o site, o Instagram, enfim, tem o site até em português, se vocês quiserem dar uma olhada. E, bom, pedido de admissão. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona o pedido de admissão na Universidade de Montreal. Para o bacharelado, o aluno que saiu, assim, um aluno que sai do ensino médio sem nunca ter frequentado a universidade, ele vai precisar passar por um ano preparatório aqui na universidade. Por quê? Os canadenses, os quebequenses, eles estudaram um ano a mais, contando todos os anos escolares. Então, o brasileiro que chega precisa equilibrar isso. Ele vem para o ano preparatório e depois ele vai fazer os 3 anos de bacharelado. O que conta para essa admissão são as notas que ele teve no ensino médio. Então, para o pedido de admissão, vocês vão mandar uma lista de documentos que tem no nosso site, mas é basicamente certidão de nascimento, o histórico escolar, o diploma, né? E o TFI, o Teste Francês Internacional, que pode ser feito na École Québec. Me corrija se eu estiver errada. Isso mesmo, pode ser feito na École Québec. O TFI é obrigatório para os cursos de bacharelado, de primeiro ciclo. No segundo e terceiro, mestrado e doutorado, é diferente. No mestrado, tem que olhar assim, ó, eu digo os documentos de forma geral, tá? Mas são 600 cursos, então é óbvio que é muito diferente, né? Dependendo do curso, mas assim, de maneira geral, vocês vão precisar para todos o certidão de nascimento, uma cópia do histórico escolar, se vocês frequentaram uma graduação e um ensino médio. E tudo isso, pessoal, precisa ser traduzido, precisa passar por uma tradução juramentada, que pode ser para o francês ou o inglês. A universidade aceita que a tradução juramentada seja numa dessas duas línguas. Fora isso, os mestrados, o mestrado normalmente, eles pedem carta de motivação, carta de recomendação, alguns pedem pré-projetos de umas 2, 3 páginas, depende muito. Então, isso tudo é bom preparar também com antecedência, já ter tudo em mãos. E o pedido de admissão, aqui na imagem até parece que é dia 10 de fevereiro, mas é dia 1º de fevereiro, para começar em setembro, para começar o semestre de outono, que a gente separa por estações do ano. Então, para começar no outono, a pessoa tem que fazer um pedido de admissão até 1º de fevereiro. O primeiro passo é, bom, escolher o curso e mandar para tradução esses documentos, fazer carta de motivação. É claro que se vocês não tiverem no francês muito, assim, bom, é muito bom passar uma boa impressão por essa carta de motivação, então aconselho a procurar um professor de francês para dar uma corrigida nessa carta. E para o mestrado também, muitos não pedem uma prova, eles não pedem o TFI. O TFI é obrigatório para o bacharelado, no mestrado e no doutorado, nem sempre. Eles pedem que vocês mandem uma comprovação de que vocês sabem falar francês. Essa comprovação pode ser um certificado da École Québec, por exemplo, que vocês estudaram francês, que vocês estão no nível intermediário. Isso tudo serve e eles vão analisar também pela carta de motivação se vocês estão, né, com o nível que eles querem. Caso vocês mandem a aplicação e o departamento decida que, não, essa pessoa, ela não estudou suficiente francês, ela não tem um nível bom, eles podem pedir daí para vocês fazerem o TFI, mas eles vão dar um prazo, eles podem aceitar vocês sob a condição de passar no TFI até junho, entendeu? Para começar as aulas em setembro. Então, assim, não é o fim do mundo se vocês ainda não têm agora o nível intermediário. Vocês podem tranquilamente estudar, fazer o pedido de admissão, principalmente para mestrado e doutorado. Para o bacharelado, realmente tem que fazer o pedido e já mandar o TFI. Para o doutorado, eu já vi também casos de eles fazerem, às vezes, não pedirem para o aluno fazer o TFI, mas uma entrevista por Skype, para ver se o nível realmente é adequado. Então, é isso que tem que ficar atento. Guardem essa data. Aqui começa as aulas normalmente, então,
em setembro, aí vai até dezembro. Recomeça na primeira semana de janeiro e vai até fim de abril. E depois tem a sessão do verão, que ela vai de maio a agosto, que não são todos os departamentos que têm aula. Eu sei que, por exemplo, o departamento de comunicação tem vezes em que eles não oferecem nenhum curso no verão. Aí o aluno, ele pode trabalhar, né? Pegar, porque quem vem para cá estudar tem um visto de trabalho, pode ter uma autorização para trabalhar 20 horas por semana e durante as férias 40 horas. Então, isso a pessoa pode ver se daqui a pouco não tiver curso para fazer durante o verão, pode trabalhar, pode viajar, enfim. Eu tive curso, só que foi, por exemplo, 2 semanas durante o mês de julho, no resto do tempo eu pude trabalhar. E aí, no outono e no inverno, é só estudar, assim, principalmente no início, porque tem a dificuldade da língua, é uma adaptação, a gente não conhece, né, ninguém quando chega. Então, assim, é um processo, mas vale muito a pena. Ali está o semestre de verão, mas na verdade não tem muita opção de começar no verão. Pode começar no inverno ou no outono, mas eu sempre recomendo para os estudantes internacionais começarem no outono, porque dá tempo de processar o pedido de admissão. Se vão mandar até fevereiro, vão analisar o pedido, tem que pedir visto, é um processo burocrático que leva algum tempo. Para chegar aqui em julho, agosto, a temperatura vai estar ótima, vocês vão poder achar lugar para morar, como por exemplo, tem as residências no campus. Essa é uma opção também, são quartos individuais. Então, para quem tá vindo sozinho, é uma boa para chegar, para fazer amigos e daqui a pouco, depois de um semestre, um ano, ir achar um apartamento para alugar. Fica dentro do campus da Universidade de Montreal, 2 passos do metrô. E é muito bem localizada, como vocês podem ver, ela é bem bonitinha também e é super acessível. Eu creio que custa em torno de $380 canadenses por mês. Então, também fica uma opção. Senão os grupos do Facebook vocês podem entrar e procurar. Também tem sempre gente querendo dividir apartamento. No campus da UDM também tem um dos maiores centros esportivos de universidades canadenses, que é o CEPSOM, que a gente chama. É uma super academia com piscina olímpica. Tem time, que é a equipe do Carraban, que é de futebol americano. Eles têm futebol também, basquete, vôlei, todos os esportes. Vocês podem se integrar nessas equipes e também simplesmente ir na academia ou fazer uma aula de tênis, tem toda essa opção, é muito legal e o melhor de tudo é que ele é integrado no metrô. Então no inverno, por exemplo, a gente nem precisa sair, né? Chega no metrô, já entra no CEPSUM, faz exercício, toma banho, já sai do metrô ou vai para a aula. Então realmente é muito prático e vale a pena, né? Porque não dá para deixar de se movimentar nunca, que tem que sempre estar fazendo alguma coisa. Serviço aos estudantes. A Universidade de Montreal é uma universidade que tem, como vocês viram, bastante estudante internacional. Então, eles têm muito serviço para acolher esses estudantes. Tem o Bureau des étudiants internationaux, então, que é o escritório para os estudantes internacionais, que ajuda nesse arrivé, né? Quando os estudantes chegam, eles ajudam, eles dão uma lista, sei lá, de bancos onde vocês podem abrir conta, eles ajudam com a questão de seguro-saúde, que está incluso já nas tarifas da universidade para os estudantes internacionais. É obrigatório, na verdade, ter esse seguro. Eles explicam, se vocês têm dúvidas em relação ao processo de visto, são eles que vão poder falar melhor para vocês. Eu, infelizmente, não posso falar sobre imigração, eu posso só, né, dar algumas dicas como experiência pessoal, mas eles realmente são as pessoas que podem explicar o passo a passo, os detalhes de como ter um visto e um CAQ, porque para estudar aqui, você precisa de um CAQ, que é um certificado de aceitação do Quebec, e você pede, você aceita na universidade, depois você pede para o governo do Quebec esse certificado de aceitação, e depois você pede para o governo do Canadá permissão de estudos. E essa permissão, então, que te permite trabalhar, como eu falei, 20 horas por semana. Depois do seu curso, você pode ter um visto de trabalho de até 3 anos. E aí, enfim, tem uma infinidade de processos de imigração, de experiência quebecoise, que vocês podem se formar também com o governo. Os cursos de bacharelado, mestrado e doutorado são admissíveis para essas categorias. Exchange, então, tem também a possibilidade de fazer intercâmbios. Tem gente que vem para cá e aí quer fazer, sei lá, um semestre na França, um semestre em outro lugar. Tem como, a gente tem parcerias com mais de 500 estabelecimentos ao redor do mundo.
Então, é uma boa oportunidade. Inclusive, eu, quando estava fazendo meu mestrado, eu tive a oportunidade de ir para a Bélgica, fiquei 3 semanas fazendo um curso lá como no Parlamento Europeu, enfim, foi uma experiência incrível e tudo isso com bolsa. Então, assim, é possível. Tem bolsa para estudante internacional, mas é claro que 90% de todas as bolsas oferecidas são para quem é já residente permanente, para canadenses. Para estudante internacional, uma das principais que tem, na verdade, é a chamada Bolsa C, que é uma bolsa de isenção do droit de scolarité, que na verdade de mensalidades, né? E essa isenção, ela pode ser pedida depois que vocês forem aceitos. Tem que fazer um pedido de admissão, ser aceito e aí pedir. A gente pode também botar o link nos comentários, o link do nosso blog, onde tem um artigo passo a passo de como pedir essa bolsa. Mas é importante falar que primeiro tem que fazer um pedido de admissão. Conselhos de carreira. A universidade também oferece uma equipe de profissionais que aconselham, então, conselheiros de orientação, né, de carreira. Eu, inclusive, consultei com um deles quando eu estava terminando meu curso, que eles ajudam com o perfil do LinkedIn, com o currículo, enfim, a carta de apresentação. É bem legal, isso ajuda bastante. E, o mais importante, para melhorar o francês. Porque, por mais que a gente estude, eu sempre digo, quanto mais estudar no Brasil, melhor. Para chegar aqui o melhor preparado possível. Mas, mesmo com o tempo, vocês vão ver, eu tô aqui há 2 anos e pouco, a gente continua estudando, né? A gente vai continuar estudando, eu sei que ainda vou continuar estudando por um bom tempo. E a universidade oferece suporte para estudantes internacionais, então, que são alguns ateliês, tem o tutorat, que a gente tem a oportunidade de fazer 5 aulas com um professor particular, para ele ver quais são as nossas necessidades na escrita, porque a escrita aqui, eles são muito exigentes na relação da escrita. Inclusive, no meu mestrado, eu mandei praticamente todos os meus trabalhos para um professor, para corrigir, porque eu via que a exigência da escrita era assim, como eu falava no início, eu tinha um pouco de dificuldade, como todo mundo, para apresentar os trabalhos, e era ok, mas na hora de entregar um trabalho escrito, gramática. Então, assim, é uma coisa que é bom vocês focarem também no Brasil e sempre continuar estudando e ter em mente que, né, é assim, mas um dia vem automático. Eu posso dizer para vocês que o primeiro ano foi ótimo, mas ficava um pouco nervosa na hora de falar, mas depois que esse ano passou, sabe? Eu levantava a mão, queria mesmo falar, já me sentia completamente à vontade. Então, assim, é um processo que todo mundo passa. Então, assim, não precisem ficar, mas eu não tô segura. Façam o melhor que vocês possam quando vocês estão aí, que aí vai dar mais segurança, né? Quando vocês chegarem aqui. Bom, agora eu vou falar um pouco de Montreal, que foi eleita, como eu falei, a melhor cidade para ser um estudante no mundo. Ela foi eleita por causa do custo de vida que tem, que se a gente for comparar com outras grandes cidades norte-americanas, inclusive, e brasileiras, porque se a gente comparar com São Paulo, né, eu estava em São Paulo aí, eu fui em novembro, eu fiquei, né, é um choque quando a gente vê o preço das coisas. Aqui é mais acessível. A gente consegue, como eu mostrei para vocês, alugar um estúdio dentro da universidade por $380 canadenses por mês. É o custo de vida, a segurança. Tudo isso, então, faz com que Montreal seja a melhor cidade para ser estudante do mundo. E as oportunidades? Muitas empresas, tem multinacionais aqui, tem bastante oportunidade de emprego. Inclusive, hoje, Montreal é a cidade, assim, a número 1 em competição com o Vale do Silício, em termos de inteligência artificial, de pesquisas nessa área. Na UDM, a gente tem um departamento de informática, onde o professor-chefe desse departamento se chama Yoshua Bengio. Então, se você conhece um pouco de computação, ciência da computação, você já deve ter ouvido falar nele, porque ele é um dos caras que desenvolveu o algoritmo para o Google, Facebook, enfim, todas essas grandes companhias, Microsoft, em termos de inteligência artificial. Ele é realmente uma vedette, como a gente chama assim, né? Ele é uma celebridade aqui. E ele é professor no departamento de informática da Universidade de Montréal e ele é também diretor desse departamento. Então, quem se interessa por essa área, diria que é o momento de vir, de organizar as coisas e vir para cá, porque essas companhias todas, inclusive o Google, que sempre teve um escritório, abriu o laboratório ano passado, o Facebook também, por causa desse cara, porque ele tá aqui, e outros tantos pesquisadores do mundo todo, tem um monte de indianos também vindo para cá para estudar com ele. Então,
vale a pena, né? Então é isso, Montreal foi eleita por causa do custo de vida, pela possibilidade de fazer um networking, por ser muito segura. Quando eu digo para vocês que eu pego o metrô, eu saio 2 horas da manhã sem nem olhar para trás, é verdade. Montreal é uma capital cultural. A gente encontra aqui em Montreal, eu acho engraçado porque na verdade ela consegue misturar um pouco o melhor de cada parte. Então, assim, a gente tem aquele charme europeu francês, a gente tem a modernidade norte-americana que a gente encontra nos Estados Unidos, mas os quebequenses têm o calor, assim, dos latinos. Eles são super acolhedores, realmente estão sempre fazendo festival, festa, é muito legal. Eu adoro, assim, eu trabalho num bureau onde tem muito quebecois, os quebequenses, né? E o pessoal, eles são muito chaleureux, como a gente fala, né? São pessoas realmente muito, que acolhem muito bem a gente. Fora isso, então, são muitos festivais. Mesmo no inverno, tá fazendo -30, vai ter um festival que, enfim, agora vai começar a Fête d'Hiver, que é numa ilha do lado de Montreal. E eles fazem lá com muita atividade para criança, para os adultos, tem sempre alguma coisa. No verão não se fala, o festival de jazz em julho é uma loucura, assim. É incrível, muitos artistas que a gente tem a possibilidade de ver sem pagar nada. Então, assim, se você gosta de cultura, é o lugar. E é isso, e a possibilidade também de ser bilíngue aqui, né? De a gente falar francês e falar inglês, se apertar um pouco no francês, pode ir para o inglês e vice-versa. Então, é um lugar realmente, a gente é muito sortudo, né, de ter a oportunidade de vir para um lugar desses, porque a gente vai, e ainda brasileiro, né, falar 4 línguas, né, poliglota, porque a gente fala, enfim, quem vem para cá estudar, normalmente fala francês, inglês, português e o portunhol, né, espanhol. Então, isso é muito bom para o currículo, para conseguir um trabalho no mercado de trabalho, no mercado, né? Isso é muito bom mesmo. Bom, sobre Montreal, é isso. É importante também saber que às vezes vocês não vão chegar aqui, enfim, fazer um curso. É lógico que um diploma de uma universidade canadense tem muito peso. Então, para o mercado de trabalho, é importante ter um diploma daqui e, além de tudo, comprova que você tem proficiência em uma língua. Porque um diploma da Universidade de Montréal quer dizer que você tem francês avançado. Para o mestrado e doutorado, vão ter muitas leituras em inglês, mas assim, não precisa ter um inglês avançado. O inglês de leitura é o suficiente, você possa ler. Mas o francês realmente, assim, é uma coisa que eu insisto bastante para as pessoas, é francês, francês. E vamos e convenhamos, né? Para brasileiro é muito melhor, não diria fácil, porque não é, mas é melhor de estudar, melhor de aprender o francês do que o inglês, porque a gente compra muita coisa parecida. E às vezes a gente mete lá um português com ion no final e eles entendem. Então, assim, é uma vantagem pra gente. Eu vejo comparado com pessoas de outras nacionalidades, a gente realmente tem vantagem até na hora da pronúncia. Inclusive, isso é uma boa também. Na universidade, a gente oferece esses ateliês, depois que o aluno já está inscrito em algum programa, enfim, ele pode procurar fazer algum ateliê para melhorar a pronúncia, para conhecer as expressões do Quebec. Claro que estou na École Quebec, né? É o melhor lugar para aprender mesmo as expressões daqui. Inclusive, eu vou compartilhar depois com a Catherine, para ela mandar para vocês o link, mas a Mariana pode colocar também o link que a gente fez um guia para o francês do Quebec. É, na verdade, um quadro onde a gente coloca as dicas, por exemplo, dos jornais daqui, as emissões de TV, de rádio, para vocês também irem ouvindo, lendo em casa. É um negócio bem legal para vocês irem se acostumando, né? Principalmente com o ouvido. Acho que agora pode passar. Bom, para falar um pouquinho, então, rapidinho para vocês de mim. Como eu falei no início, não sei se alguém chegou depois, meu nome é Carla. Eu venho de Porto Alegre. Eu moro aqui faz 2 anos e 2 anos e alguns meses. Eu vim para cá para fazer o meu mestrado em Relações Internacionais. Eu era jornalista no Brasil, eu me formei na PUC em Porto Alegre no jornalismo, trabalhei como jornalista no Brasil durante 5 anos. Vim pra cá, a primeira vez que eu vim foi para estudar francês. E depois eu resolvi vir de vez para fazer o meu mestrado, acabei ficando, consegui um trabalho na Universidade de Montreal, eu trabalho no serviço da admissão e do recrutamento, então eu vou também para o Brasil algumas vezes por ano para participar de salões, de feiras, inclusive eu estou indo em março, vai ter a Mission de la Francophonie, que várias universidades do Quebec vão estar no Brasil, é Curitiba, Brasília, Rio e São Paulo.
Então, a gente vai estar participando deste evento agora. E é isso, assim, como eu falei, vocês podem ver as fotos, né? A gente vive cada estação do ano aqui em Montreal, realmente, são as 4 estações. É uma experiência incrível, eu tive oportunidades incríveis, eu tive essa bolsa, como eu falei para vocês, de isenção para estudantes internacionais, eu paguei como canadense. Para vocês terem uma ideia de preço, porque eu tenho certeza que essa pergunta vai vir, um mestrado custa, em média, para o estudante internacional, $30.000 canadenses, o mestrado inteiro, que é de 1 ano e meio a 2. E esse mestrado ele pode ser acadêmico ou profissional. Não precisa ter, não tenham na cabeça a ideia de que, eu não vou fazer mestrado porque eu não quero fazer um doutorado. Não tem a ver. Aqui as pessoas fazem mestrado para entrar no mercado de trabalho. Então, não tá ligado com a vida acadêmica. Não tem essa ligação. E se vocês quiserem fazer um doutorado depois, é lógico que pode fazer. O mestrado é válido também. Mas, bom, é isso. Teve dificuldades, como eu falei. O clima não é nenhuma dificuldade para mim. Eu venho de Porto Alegre e eu passava muito mais frio lá do que eu passo aqui. E claro que aqui é muito bem preparado, né? Mas a língua é um desafio. Eu estudei também no Brasil, estudei bastante, sempre lia, sempre tento fazer a mais, né, do que é pedido, porque depois vocês só vão recolher os frutos disso aqui. Sobre as oportunidades que eu tive na Universidade de Montreal, além dessa bolsa de isenção, então a bolsa, no lugar de $30.000, no meu mestrado custou $6.000 canadenses, para vocês terem uma ideia. Depois disso, no primeiro semestre, eu conheci a minha orientadora, fiz um mestrado com foco, então, não é foco, mas acadêmico, porque eu fiz uma dissertação de mestrado. E a minha orientadora, ela me deu algumas dicas de como conseguir alguma outra bolsa. Então, assim, é bom ter esse contato com professores, chegar aqui, conversar com professores, se propor para ser assistente de professor, mesmo que vocês não tenham o nível de idioma que precisa, é bom tentar e ter cara de pau, né? Ir falar, se expressar, ir pra rua conversar com as pessoas, é muito importante. Aqui o networking é muito importante, viu? Eu achava que no Brasil era, mas aqui realmente é muito. Então, por isso que é bom vir pra cá frequentar um estabelecimento escolar, porque vocês vão ter esse rezo aqui com professores, com colegas. Então, assim, é interessante. Que mais? Aqui a gente tá muito pertinho de Nova York. São 6 horas e meia, 7 horas de carro. Vale a pena. Para Boston foi esses tempos 5 horas de carro. Então a gente tá muito bem. É 5 horas de Toronto também. Que mais? Bom, eu acho que bom, agora a gente vai passar para o último slide, onde eu vou mostrar para vocês, então, todos os nossos outils, então, as ferramentas, né, que a gente criou. A gente tem o site da Universidade de Montreal, e se vocês colocarem no fim esse /Brasil, vocês vão ver o nosso site em português. Ele tem algumas dicas, na verdade, o site completo, ele é em francês, mas o Brasil tem algumas dicas especialmente para brasileiros. Tem um teste, para quem não sabe do curso que quer seguir, o teste Cursus, onde a pessoa vai poder colocar ele tá em francês ou em inglês. Enfim, vai colocar tudo que ela gosta de fazer, como se fosse um teste vocacional, ele é gratuito, vocês podem acessar no nosso site mesmo. E o percurso, que é uma ferramenta, esse aqui tá em português, que explica o passo a passo. O que fazer primeiro? Procurar o curso. Segunda coisa. Segundo passo, ler as condições de admissão. Então, assim, ele tá explicando passo a passo para vocês. Tem um blog, que tá ali o endereço. Um grupo do Facebook, que é interessante também vocês entrarem, porque tem muita gente colocando questões. Pessoal, tô começando a fazer enfermagem, olha só. Então, assim, é interessante estar ligado no nosso grupo do Facebook, que é Universidade de Montreal Brasil Canadá, se vocês procurarem. E o e-mail brasil@umontreal.ca, que a gente vai responder para vocês, então, em português, né? E tô vendo que tá sendo um monte de pergunta ali, a Mariana tá conseguindo responder. Mas se vocês quiserem agora, então, perguntar, não sei se a Catherine quer dizer mais algumas coisas, mas... Não, eu já... Quem quiser fazer uma pergunta oralmente, é só ligar o microfone, tá? Vocês têm acesso ao microfone no canto esquerdo da sua tela. Inclusive, pessoal, para adicionar uma coisa que a minha colega me lembrou aqui, a gente vai fazer uma live no Facebook, no nosso Facebook, isso aí, na quarta que vem, que são dicas práticas de admissão. No formulário de admissão, o que colocar, como preencher, tudo isso a gente vai estar explicando na nossa live, que é na quarta-feira que vem,
Às 4 horas daqui seria 7 horas. 7 horas no Brasil. Agora a gente tá com 3 horas de diferença, né? Mas daqui a pouco muda, fica 2 e até 1. Coloca o nome do grupo por escrito, você vai colocar? Eu pus já lá no comecinho, Tá. se vocês voltarem aí o chat. Mas eu vou escrever, melhor escrever de novo. Tem todos, né? Université de Montréal. Tem o Instagram também, tem o nosso e-mail, caso vocês queiram enviar uma dúvida mais completa, enfim, com tudo que vocês já tenham de pesquisa feita e tudo mais. Tem o nosso Instagram também, enfim, todas as nossas redes sociais pra gente ficar disponível para vocês. Uhum. Um teste de francês. Gostaria de saber se é necessário fazer algum teste de francês antes ou após o mestrado na UDM. Então, desculpa, na verdade é até bom responder essa pergunta, porque é uma pergunta que tem sido recorrente. Então, para vocês todos que perguntaram um pouco a respeito disso, a Carla vai explicar como que funciona, quem que pede ou quem não pede. Isso, exatamente. Então, assim, é como eu falei, cada mestrado tem a sua particularidade. O meu não pediu. Todos os mestrados, eles pedem assim, mande uma comprovação de que você sabe falar francês. Salvo o mestrado de linguística, que aí a pessoa tem que ser realmente, né, super avançada. Mas o resto, eles pedem uma comprovação que pode ser um certificado da escola de idioma de vocês no Brasil. Uma comprovação de que vocês sabem falar francês. Se vocês vão estar no nível básico, é muito provável que daí a universidade vai pedir para vocês fazerem algum teste, fazer o TFI ou uma entrevista por Skype. Isso vai ser uma segunda etapa, então, para o mestrado e para o doutorado. Para o bacharelado, como eu falei, é obrigatório fazer o TFI. Eu queria só dar uma desculpa, gente, falar rapidinho para vocês, é que, na verdade, muitas pessoas elas ficam sem saber como começar, né? Querem estudar na universidade, mas elas ficam, quanto que custa, o que é que eu preciso entregar de documento? Na verdade, eu acho que é um pouco o contrário. A primeira etapa é vocês pensarem no que vocês querem de fato estudar. E a partir daí, vocês buscarem no nosso site. Assim, felizmente para a gente aqui, né, que estamos no Quebec, mas infelizmente para as pessoas que buscam os cursos em inglês, 95% dos cursos da Universidade de Montréal são oferecidos em francês. Então, vocês vão achar alguns em inglês, eu até pus o link aí também, se vocês subirem um pouquinho no chat, vocês vão ver, mas a maioria é essa. Então, quando você achar o seu curso, daí você vê todas as abas que constam naquela página, porque você vai ter ali todo o processo de admissão que é que você precisa especificamente para aquele curso. E o que é geral. O que não tiver lá, ele vai ter sempre um link para você acessar. Por exemplo, eu fiz comunicação. Teoricamente, todo mundo pode pensar que, vão pedir o TFI com certeza. No entanto, não foi obrigatório. Eu quis fazer o teste e adicionar no meu processo de admissão, porque eu achava que isso poderia contar positivamente para mim, né? Já que todo o processo de admissão do mestrado, até de um bacharelado mesmo, pensa que aqui não tem vestibular. Então, o que vai ser analisado para você entrar? As suas notas, a qualidade da sua carta de recomendação, o seu currículo. Então, o que você puder fazer para melhorar isso, ótimo, como o Carlos falou, das cartas, né? Então, que seja uma carta bacana de um professor que realmente você tenha tido contato e que possa te dar boas referências. Se você puder fazer a prova de francês, mesmo que não seja obrigatório, faça e acrescente. Claro que eu sei que tudo é custo, tá, gente? São só possibilidades, explicando a vocês que é como se fosse, entre aspas, um concurso, o processo de ingressar aqui na universidade, né? Vai ser baseado no seu passado, em tudo que você já acumulou até aqui. Notas, experiências e tudo mais. Exatamente. Para complementar, para terminar, então, as perguntas da Fernanda, ela botou, queria saber se é possível trabalhar e fazer mestrado ao mesmo tempo. Como eu falei, o primeiro ano eu acho bem difícil de fazer isso, eu não recomendo a fazer. Depois disso, depois que passou, né, o primeiro ano, é possível sim trabalhar part-time. Tem opções de trabalho no campus. O salário mínimo fora do campus, né, no Quebec, ele é 11,25 a hora. Então, você pode fazer o cálculo aí pelas suas 20 horas semanais, né? E no campus, o estudante de graduação do bacharelado, ele ganha $17 a hora. De mestrado, 23. E de doutorado, acho que quase 25 a hora. Então, realmente, é um salário super bom. Falando um pouquinho agora de bolsa, para vocês se candidatarem às bolsas, tanto a C quanto qualquer outra que esteja no nosso... Eu vou botar o link também do nosso repertório da bolsa. Você sim tem que ser primeiro admitido na universidade. Então, o primeiro passo é
descobriu o curso, achou, corre com os documentos. O processo de admissão, que também a gente teve essa pergunta aí, é o seguinte: começa por uma conta online que você faz no site, que aí o processo é super rápido, você só cria um usuário e uma senha, daí você vai ter um número, e aí você pega esse documento, junta tudo que você precisa, você vai ter um número que é só seu lá, vai ter acesso a uma parte específica do site da universidade, e daí você junta todos os seus documentos e envia. Então, desde que você abre essa conta, até no máximo em 10 dias úteis, os seus documentos precisam chegar aqui em Montreal. Então, se você está aqui em Montreal, é tranquilo, você pode até trazer presencialmente. Ou está no Quebec, que o correio demora menos tempo. Mas se você está no Brasil, deixa para fazer a inscrição online quando você já tiver com todos os documentos em mãos. Porque vai ser se inscrevendo, chegou esse númerozinho para você, você imprime, você vai ver lá no passo a passo que ele tem que ser a primeira folha que vai dentro do seu envelope, e daí você já manda por correio expresso para chegar na universidade a tempo. Tá? É dessa forma que funciona o processo de admissão. Estou colocando até aqui o link do Parcours, que é o percurso, que é essa etapa. Então tá em português, se explica o passo a passo do pedido de admissão também. Eu coloquei aqui para vocês. Existe algum tipo de bolsa especial para estudantes com diploma de graduação da França que não sejam franceses? Não, isso não tem. A pós-graduação no Brasil, além de graduação, vale ponto para o mestrado? Com certeza. Como a Mariana falou, todas as experiências, então, vão valer pontos no seu CV, na carta de motivação, que você vai colocar isso também, vale para o mestrado. A Débora pergunta: psicologia, pode contar um pouquinho como é esse campo pra gente, como é a demanda? Então, para trabalhar no mercado de trabalho quebequense como psicólogo, tem que ter doutorado. Aqui é um pouco diferente. Mestrado, você pode vir fazer um mestrado aqui, com certeza, e você vai trabalhar para pesquisa. A parte, então, de clínica, né, de psicólogo é um pouco mais complicada e tem que passar por um doutorado. É um dos programas mais procurados, assim, e, concorridos. Então, a pessoa pode... Então, assim, ok, não é impossível, né? Mas tem que saber que é concorrido. E tem que ter um doutorado. Então, assim, de repente é bom, você pode aplicar para o mestrado, trabalhar com pesquisa, para ir procurando já como é que é depois, então, fazendo um doutorado nessa área. Engenharia um pouco também. Desculpa, que eu vi aqui da Aline. Ela pergunta de engenharia, mestrado em engenharia mecânica. Segue mais ou menos esse mesmo processo, tem que né? passar na verdade, tem que passar pela ordem, né? E aí é com a Polytechnique, que é a nossa escola afiliada, e eles são eles que podem explicar como o processo é, por passo a passo. Se vocês quiserem enviar um e-mail para o brasil@monreal.ca, a gente pode mandar o nome de uma pessoa na Polytechnique, que pode ajudar vocês no processo. Existe alguma bolsa para quem tem mais de 40 anos? Pois só temos visto até 30 anos. Eu pus, para vocês terem acesso a todas as bolsas, gente. Eu acabei de colocar o link aí embaixo, porque fica difícil, a gente não consegue saber todas de cabeça. Eu sei que tem muitas, por exemplo, que são só para residentes permanentes, né? Daí você já põe logo lá estudante internacional, que vai dar uma boa filtrada a área de vocês, e aí tem como vocês olharem uma por uma e ver essas especificações. Karina, em relação à carta de recomendação, eu devo solicitar no professor de graduação no Brasil? Sim, é bom, na verdade, você ler o curso que você quer, porque às vezes é um formulário que está disponível no site que eles querem que o seu professor preencha. E outras vezes, no meu caso, eu pedi para um professor e um ex-chefe, né, uma pessoa do mercado de trabalho, fazer carta de recomendação para mim. Eles fizeram em português, eu traduzi e aí eles assinaram. Isso. Se você puder, eu acho importante ter uma carta acadêmica e uma carta profissional. Fica mais completo, digamos assim, para o seu dossiê. Mas é claro que se você não tiver experiência profissional suficiente para isso, envia apenas a acadêmica, não vai ser problema nenhum. Para ingressar no curso de mestrado, após quanto tempo de graduado é necessário ter? Não tem nada esse limite, não. Você pode fazer depois de 10 anos. Eu comecei o meu, gente, eu tinha 10 anos que eu não entrava numa sala de aula. Foi um pouco assustador, mas valeu muito a pena, um desafio excelente. Esse trabalho dentro do campus que você acabou de falar para estudantes de mestrado é muito concorrido?
Mas não é impossível. Inclusive, tem um programa Estudos Trabalho. Se você colocar no site, acho que tem como mandar o link, Programa Estudo Trabalho. Tem, e na verdade, assim, tem vários cursos, né? Então, tem o curso como assistente de professor, o trabalho como assistente de professor, mas existem também diversas outras, que é o Alerta Emploi, que você realmente só tem acesso quando você é aluno, porque você precisa logar com as suas informações, e você pode se inscrever, por exemplo, colocar lá suas preferências, e você vai receber no seu e-mail as opções de trabalho. Então, você vai ter trabalho não só dentro do campus, como fora, e para os dentro do campus, tem diversos outros. Eu trabalhava, por exemplo, até a sessão passada, eu tomava conta dos laboratórios de informática, né, do pavilhão onde eu estudava. Então, era super prático, não era na minha área necessariamente, não era como professor, vai muito do seu perfil e do que você vai querer enquanto você está estudando, porque como a Carla falou, é muito puxado mesmo. Então, às vezes você ser um assistente de professor acaba que te dá muito trabalho, porque imagina, você tem que corrigir as provas dos alunos, acompanhar os trabalhos deles, então não fiquem só fechados nessas opções, tá? Mas existem outras também. Uhum. A seleção começa no dia 1º. Não, a seleção, na verdade, você tem que mandar. Você tem que mandar até 1º de fevereiro. E a gente não pode dizer uma data onde eles vão te dar a resposta, mas normalmente em abril, tá? Normalmente, não é promessa, porque às vezes demora, depende do número de pedidos que a gente recebe. Mas normalmente em abril, para você já ter uma resposta, para já começar, né? Os pedidos, eles tratam as demandas dos estudantes estrangeiros como prioridade para poder dar uma resposta antes, porque realmente tem essa questão do visto. Vou aplicar para o UDM agora, para início do curso em janeiro de 2019. Eu acho que não, na verdade, ainda não está aberto o pedido de admissão para já. Depende, na verdade, de doutorado, alguns estão abertos, depende do curso que você quer. Você sabe me dizer? Então, eles vão tratar com prioridade as demandas para começar em setembro. E depois que eles acabarem essas, eles vão tratar as de janeiro. Então, realmente não tem uma data para te dar. Existem cursos da área de exatas, técnica, como... Então, aqui na Universidade de Montreal tem cursos da exata, tem física, tem química, como essa parte de informática, ciência da computação, tudo isso é na Universidade de Montreal, mas a parte de engenharia realmente é com a Polytechnique, que eu recomendo você de ver com eles. Você pode nos escrever também, a gente dá o contato de um brasileiro, inclusive, que trabalha na Polytechnique. Existe alguma diferença financeira se o profissional tem um mestrado ou uma especialização ou até mesmo apenas um college de curso técnico? É importante conhecer. Quer saber o custo, né? É o custo do curso, financeira, se você não... Karina, tem como você tirar essa dúvida da gente? Se seria da pessoa já graduada no mercado, a diferença financeira do que ela ganharia? Sim. Ou se seria do custo mesmo, que eu mandei aquele link lá para você com os custos do curso, e normalmente para aluno internacional ele fica a mesma coisa, né? O college, né, da universidade. E sobre o salário que a gente ganha, sim. Aí muda bastante, né? A cada categoria que você vai alcançando aí, vai adicionando na sua vida profissional, você vai melhorando o seu salário aqui. João, medicina é complicado em todos os lugares do mundo. Aqui é reservado para quem tem a cidadania canadense ou quem tem a residência permanente. Então, infelizmente, não teria como você transferir, mas o que eu vejo, eu já encontrei até um brasileiro fazendo, é fellowship. Isso você tem a possibilidade de fazer depois que você acabar seu curso, né? Na etapa da residência, enfim, você pode vir fazer um fellowship aqui, isso sim. Mas, bom saber para quem está na área também, dessa área da saúde, a gente tem uma grande escola, a ESPUM, que é a Escola de Saúde Pública da Universidade de Montreal. São cursos especializantes, então, de mestrado e doutorado. E eles são cursos que permitem pessoas que são médicos, veterinários, dentistas, enfim, a se especializar e trabalhar aqui nessa área de pesquisa, de combater doenças, vírus. É bem interessante. Dei uma olhada no nosso blog, tem artigo com um brasileiro que estava lá. Então, é bem interessante mesmo. A área da saúde é isso, Rebeca. Então, acho que para você serve também. Eu vou te mandar aqui o artigo que a gente fez com um estudante brasileiro, que ele estudou que ele fez o curso dele na ESPUM, né, essa escola de saúde pública. O que eu acho importante a gente ressaltar para vocês é que às vezes a gente vem com aquela formação do Brasil e a gente só quer trabalhar naquela área, né? Então, o que a gente mais escuta aqui é gente que veio, digamos, como veterinária, mas aí ao invés de fazer a equivalência na ordem, porque demora muito,
acaba fazendo um outro curso que habilita a pessoa a trabalhar mais ou menos na mesma área de veterinária. Eu tô dando um exemplo geral, tá, gente? E aí, mas ela não precisa fazer equivalência completa, entendeu? Então é importante que vocês pesquisem e vejam se vocês têm como aproveitar o que vocês já estudaram aí, por mais que sejam ensinos teoricamente regulamentados e que precisem de uma ordem, como a área da saúde que acontece muito, enfermagem, né? Tem muita gente que vem como enfermeiro, mas chegando aqui tem que passar, se quiser para fazer a equivalência do diploma, tem que passar por tudo de novo, quer dizer, não tudo de novo, mas grande parte. Então vejam de repente se não tem uma outra especialização aqui de saúde que vocês possam fazer para aplicar em pesquisa ou para ir para uma área que seja um pouquinho diferente, mas que ainda assim vocês vão ser felizes. Exato. Aqui tá perguntando, você estudou francês na própria universidade? Não, eu estudei francês no Brasil, como eu falei, depois eu fiz um outro curso aqui, mas não foi na universidade. Aí quando eu comecei, eu já cheguei na universidade com o meu nível intermediário e pude fazer mesmo um curso de francês enquanto eu estava estudando, né? Quando eu já estava matriculada no mestrado aqui na universidade. Felipe pergunta também da média. Alguma média, na verdade, tem que olhar, cada depende do curso. Mas eles indicam, tem que ter o mínimo tanto, 7.2, 7, depende, tá? E a média é sobre 4.3. O 100 deles é 4.3. Então, faça uma regra de 3, né? Da nota de vocês aí no Brasil, para ver quanto que vocês teriam que ter, mas está escrito em cada fiche programa de cada curso. Vocês vão ver quanto é que precisa ter para poder inserir. Tem que comprovar alguma renda para ingressar na universidade? Não, mas para o governo sim, para depois conseguir o visto, precisa comprovar a renda, né? Karina, ok, minha pergunta foi sobre profissional no mercado de trabalho, pois sou da área de TI e muitas pessoas optam por fazer college ao invés de mestrado. Bom, aí é uma escolha sua, né? Como eu falei, a Universidade de Montreal é muito renomada em todo o Canadá, no mundo, então dá uma olhada nos cursos, dá uma olhada nas outras opções então, de college que tem para você também. Eu já falei o nome do nossa vedette, que é o Yoshua Bendio, né? Então, assim, vale a pena dar uma olhada nos cursos, nas possibilidades de trabalho no laboratório que tem aqui na Universidade de Montreal. Tudo isso são contatos, né? Que depois para o mercado de trabalho vai ser muito valioso para você. E que pode fazer também, você pode compartilhar essas suas dúvidas. Aliás, todos vocês que tenham dúvidas mais específicas, nosso grupo tá lá, tá? A gente tem muita gente que compartilha, por exemplo, Karina, essa sua pergunta é muito boa. Vai que você acaba encontrando alguém lá também que faz o curso de TI, né? Que pode te dizer, olha, Karina, faz um mestrado que faz toda a diferença. Ou então, olha, não importa, tem só algum certificado daqui que já vale a pena. Que a gente também oferece certificados, né, gente? Não é só mestrado, doutorado que a gente está falando de graduação. Tem os cursos menores. É que como vocês estão no Brasil, para a questão de ter o visto de trabalho também, aqui é melhor pegar um curso mais longo, mais completo. Em relação ao mestrado, é necessário antes da inscrição do mestrado entrar em contato com o orientador? Depende. Na maioria dos mestrados, não. Você começa e você vai, né, conhecer o seu orientador durante o seu curso, você vai escolher seu professor. No doutorado, sim, precisa ter um orientador já para começar. Qual o valor médio para gastos mensais? É tão pessoal, né? Mas tem uma tabela no site do BI, deixa eu achar, no nosso site dos estudantes internacionais, eu acho aqui rapidinho, que é os custos, uma tabelinha que eles fizeram, ó, um custo típico, eles colocaram 1.195 por mês. Vou mandar para vocês aqui por pessoa, né? Quem que perguntou isso? Karina. Não, quem é que perguntou? Não. Núbia. Mandei, mas eu vou mandar para todos também, se alguém quiser saber. Custos. Aqui. Tem um irmão em Montreal, gostaria de saber se isso influi em algo. Não que eu saiba. Na verdade, assim, vai influenciar muito para você, ainda mais se você se dá bem com seu irmão, porque é importante você começar já, né, tendo o seu ciclo de amigos, e se isso for família, então, melhor ainda. Ótimo, exatamente. Ainda sobre as notas para admissão, tem graduação e pós-engenharia. É que depende da média que seu curso vai exigir. Pode ser que seja 7. Tem uns que são os mais concorridos, podem pedir 8. Então, por isso que tem que olhar no site mesmo para ver a média que eles estão pedindo. Às vezes nem vai ter, viu, gente? Tô olhando aqui no meu, mesmo que eu fiz de comunicação. E quanto vai nas exigências ali? Quando... Admissão é reglement. Quanto desce um pouco. Não, mas aí é a média do 3 do bacharelado, eu tava achando que era a média para ser aceito, porque às vezes você vê aqui tem cursos que são tão concorridos
que logo sim, na apresentação Mas ela não, fala mas média de essa- corte, na verdade. Sim. Mas ali na admissão e reglement, quando vocês vão olhar, diz a média para ser para poder, né, ser admissível já para o mestrado. Carla tem interesse em realizar um doutorado em relações internacionais. Posso te enviar um e-mail perguntando indicação de orientador? Sim, mas a Universidade de Montreal, infelizmente, a gente não tem doutorado em relações internacionais. Tem ciências políticas, tem relações industriais, tem economia, tem outras áreas, mas pode enviar um e-mail para o Brasil, que de repente você vai encontrar algum outro curso que se encaixa, né? Mais com, porque na verdade relações internacionais faz parte do departamento de ciências políticas. Bom, é isso aqui. Então, vocês podem olhar o meu e-mail, quem tá pedindo, ali nesse slide. Vocês podem ver no PowerPoint, brasil, arroba, o montreal.ca, tá? Podem escrever. Pessoal, eu acho que é isso, né? Se vocês tiverem outras perguntas, mandem pra gente por e-mail ou pelo grupo do Facebook. Vai ser um prazer responder pra vocês, ajudar vocês. E deem uma olhada, fossem mesmo, tem muito material, inclusive em português, no nosso site. Carla, eu só vi uma pergunta de alguém sobre ir com um filho de 14 anos. Uhum. O que você acha da vida em Montreal, indo com filho? É possível? É realista? Sim, inclusive a escola, né? Você vindo estudar, o seu filho ele tem acesso a uma escola, a escola pública. Então, ele vai passar por uma parte de francização, se ele não falar francês, vai ter um acolho de às vezes 6 meses, um ano, que é realmente para os imigrantes que estão chegando, ou para estudantes que têm filhos. E essas crianças vão passar por uma francização antes de ingressar no ano escolar. Então, realmente é tranquilo, ainda mais na cidade, de que o adolescente pode ficar sozinho em casa, né? Com certeza, a qualidade de vida nem se fala. Ele vai pegar metrô para ir para a escola, ônibus, é assim mesmo. Só é importante é se programar financeiramente mesmo, né? E para as mudanças que acontecem, mas sim, tem muita gente que vem com a família mesmo. E se tiver cônjuge, então, quando vocês derem entrada no visto, o cônjuge tem direito ao visto de trabalho e a criança tem direito ao estudo, né? Então, sim, e na verdade, como eu falei, a questão do irmão lá também, do rapaz que perguntou pra gente, acho que quanto mais família a gente tem por perto, ajuda Com certeza. nessa etapa. É verdade. Eu vi que alguém perguntou também aqui sobre, mas se a criança já souber inglês, pode continuar? Sim, pode continuar os estudos em inglês. Com certeza. Olha, esse link, Fernanda, para encontrar trabalho no campus, eu não tenho como mandar para vocês, porque, mas vocês não vão conseguir. Ah, não, esse é tudo trabalho, mas exatamente. Aquele que eu falei que você se cadastra e tudo mais, não tem como a gente mandar, porque é preciso logar no sistema para poder ter acesso a ele, tá? Mas esse geral aí, para vocês terem ideia do que acontece, Carla já mandou, que é esse Montreal. Isso. É isso, então. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Alguém tem mais perguntas? Estamos aqui. Eu sei que o Express Entry tem algo em relação a ter o irmão no Canadá, mas o processo para o Quebec eu não sei. Como eu falei, a gente não pode falar sobre imigração e eu também poderia te informar. É outro processo completamente, né? Ingressar na Universidade de Montreal, você vai precisar de um visto de estudo, não de imigração, né? Então, não seria em outra palestra. Na verdade, a gente tem uma palestra semana que vem, na quinta-feira também, mesmo horário. A gente vai começar a divulgar amanhã. E é com um consultor de imigração autorizado a fazer palestras e credenciado tudo. Então, todas essas perguntas vão ser respondidas com informações seguras, que é importante. Tô vendo outras perguntas. A palestra foi gravada sim, e eu tive a autorização da Carla para divulgar no nosso canal do YouTube, então acho que talvez segunda-feira, amanhã, se der tempo de fazer tudo para amanhã, a gente já põe amanhã, senão vai para segunda-feira no canal. Me manda o link também, por favor. Vou compartilhar. Claro. Vou te mandar também os e-mails das pessoas que participaram. Aí se você quiser mandar alguma coisa para eles, pode. Tá bom? Obrigada a todo mundo pela presença. Tá bom, eu só vou responder a última pergunta do Alessandro, que ele tá aprovada já no mestrado, começo de setembro, e que ele quer saber se pela Central de Estudantes ele pode acessar as ofertas de emprego da UDM. Entra nesse site aí que a gente mandou do Etude Travail, Alessandro,
E você vai poder ver se você consegue acessar. Realmente, só testando mesmo com o login dela, você vai poder ter acesso a isso. Eu vou mandar aqui, só antes de você fechar o evento, rapidamente. Uhum. Aí o Alessandro ele já fica com essa informação. E, claro, também agradecer a todos vocês, agradecer a École Québec, como Carla já agradeceu desde o começo pela oportunidade, e a todos vocês que estão falando com a gente está muito feliz em ter respondido todas essas perguntas, mas continuamos disponíveis aí para vocês, naquelas informações, naquelas redes sociais todas. Por favor, voltem rapidinho aí em cima para ver todas elas, porque uma vez que esse chat fecha aqui, vocês vão perder essas informações. A gente pode colocar na descrição do vídeo depois também. Ótimo. Aí eles fica mais rápido para pegar. Tá bom, então. Muito obrigada. Boa noite para Obrigada a vocês, meninas. Tchau. Tchau, tchau.